Hoje a gente vai falar, vai dar continuidade lógica, tá? Do último episódio. E vamos falar do sistema de neurônios espelho, tá? Que representa um circuito de aprendizagem essencial. Tá? E esse sistema se encontra comprometido em crianças com transtorno, mais acentuadamente no TEA, mas também no TDAH. E isso fica particularmente claro no caso do comportamento motor, da comunicação e da expressão facial. E a gente vai entender isso agora. Bom, em primeiro lugar, a teoria da mente, tá? Que eu introduzi no episódio anterior, é um ramo da ciência cognitiva que investiga como nós atribuímos estados mentais a outras pessoas, ok? Teoria da mente. Então, é o ramo que investiga a leitura da mente, quer dizer, a mentalização, tá? E essas habilidades, tá? Essa habilidade de mentalização é compartilhada por quase todos os seres humanos após a primeira infância, tá? Então, essencialmente, a teoria explica o seguinte: os humanos, através do sistema de neurônios espelho, que estão situados no lóbulo frontal, parietal e temporal, principalmente, tá? Que a gente sabe, são capazes de identificar, entender e prever os humores, as emoções e as ações de outras pessoas. Então, é um sistema automático que permite isso, entende? Tem todo o circuito na cabeça da gente. Então, nesse sentido, o desafio do TEA é superar a capacidade, né? Ou seja, superar a incapacidade, né? Alcançar a capacidade de espelhamento, para então poder adotar o ponto de vista das outras pessoas. Agora, muito embora o espelhamento tenha um papel crucial na aprendizagem, obviamente, o sistema de neurônios espelho é pouco discutido no contexto dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, isso precisa ser retificado com urgência. E a gente vai ver por que disso, tá? É fundamental entender o papel que o sistema de espelhamento cumpre e de que forma a interrupção desse sistema contribui para o transtorno, em parceria com a interrupção da conectividade funcional, que a gente já estudou. Então, vamos lá. Olha, basicamente, o sistema de neurônios espelho lida com um mecanismo. É um mecanismo que permite ao indivíduo X, por exemplo, o Ricardo, compreender o significado, tá? E a intenção do sinal que parte de outro indivíduo Y, por exemplo, a Maria. Quando o Ricardo evoca uma representação desse mesmo sinal no próprio cérebro dele, tem um espelhamento automático a partir do nosso próprio cérebro quando certas coisas são observadas ou testemunhadas. Vamos ver como é que é isso. Então, nota como a mera descrição desse mecanismo já proporciona a relevância do tema, tá? Então, quando os neurônios espelho foram descobertos na década de 1990 por uma equipe de neurocientistas italianos que estavam liderados pelo Giacomo Rizzolatti, que é esse cara aqui, ó. Esse é o Giacomo Rizzolatti andando de bicicleta, porque ele é um cara inteligente. Então, o que ocorreu, né, essa descoberta ocorreu primeiro em macacos, tá? E subsequentemente em humanos, tá? Logo no começo, os neurônios espelhos foram chamados de, abre aspas, neurônios da empatia, fecha aspas.
Então aí a gente já vê a natureza do que esse circuito está espelhando. Tá? Ele é um gerador de empatia. É a natureza do mecanismo. Mas isso vamos entender melhor. Então, como a gente vê nessa imagem aqui, olha, o sistema de espelhamento que a gente tem tá presente em áreas frontais, temporais e parietais do cérebro humano, que são áreas que comumente estão afetadas em caso de TEA e TDAH. E nesse conjunto, né, nesse conjunto aí que a gente está vendo, a gente tem neurônios com propriedades visomotoras e também audiomotores. Tá? Visomotores, audiomotores. Esses conjuntos, eles disparam, tá? Tanto quando a pessoa realiza uma ação, quando a pessoa observa ou escuta uma outra pessoa realizando uma ação semelhante. Tá? Então, vamos detalhar isso aqui um pouco. Bom, primeiro, vê que os neurônios espelho no parietal, tá vendo? Tá incluído aí, tá? Eles podem decodificar ações motoras como sendo parte de uma sequência de ações. Quer dizer, eles estão aptos a prever o objetivo pretendido de uma ação, que tem uma sequência, tá? Que identifica, que aponta uma direção. Isso revela para onde as ações estão indo. Então, esses neurônios, né, têm essa capacidade de projetar. E a população frontal de neurônios espelho também demonstrou estar envolvida na compreensão das intenções por trás das ações dos outros. Ele consegue antecipar o que está por trás. Qual é a intenção? Por que está fazendo isso? Isso é a partir do espelhamento que a gente interpreta, tá? Enquanto isso, a gente tem subconjuntos, tá, de neurônios espelho pré-motores, tá, que têm propriedades audiovisuais, tá, e podem codificar, quer dizer, programar instruções, independentemente delas serem executadas, ouvidas ou vistas. Tá? É um mecanismo que, em outras palavras, os neurônios espelho audiovisuais, eles codificam, né, eles programam conteúdos abstratos. Quer dizer, o significado atribuído de ações. Certo? E nesse processo, sendo audiovisuais, eles contam com acesso auditivo típico da linguagem humana. Toda a infraestrutura trabalha em prol, tá, dessa ligação com esses neurônios. Ele conta com os mesmos mecanismos ao acesso auditivo típico. Então tem um monte de gente dedicada nesse processo. Então, em resumo, olha, um grande número de estudos de neuroimagem, né, mostra que o sistema de neurônios espelho frontoparietal humano é ativado durante a observação e a imitação de uma ação. Tá? Está super bem estudado e também confirma que o sistema de neurônios espelho é sensível aos estímulos auditivos que estão relacionados a ações observadas, o que naturalmente envolve o córtex auditivo no temporal. Então lembra do seguinte, uma série de evidências atuais sugerem que o sistema de neurônios espelho tem propriedades aptas a representar as ações e as intenções dos outros, em várias modalidades, a partir do recrutamento do nosso próprio sistema motor. É a partir do... Tá, você inicia o movimento mimetizando o próprio movimento, que você observa ou escuta. Então, como é sabido, os transtornos do neurodesenvolvimento estão associados a habilidades prejudicadas
incluindo a falta de empatia e o envolvimento emocional com outras pessoas. Tá? Então, crianças com transtorno, especialmente TEA, que a gente vê mais nesse caso realmente, essas crianças têm dificuldade em se relacionar e reconhecer as emoções dos outros, não é verdade? A criança com TEA, ela não demonstra a reação empática habitual quando, por exemplo, outras pessoas têm emoções de medo, prazer ou dor. Tem uma certa apatia aí que rola com o TEA. E a gente pode observar isso com muita frequência no dia a dia. Né? Caracteriza mesmo. Né? E ao mesmo tempo que a gente sabe disso, a diminuição da massa cinzenta em áreas pertencentes ao sistema de neurônio espelho, tá, foi observada em crianças com TEA. Então, olha aqui, essa imagem aqui, tá, isso aí mostra um adelgaçamento cortical, tá? Quer dizer, a diminuição de espessura e densidade com neurônios espelhos e das áreas com neurônios espelho. Tá? Então tem um adelgaçamento, tá, que está correlacionado com a gravidade dos sintomas que estão experimentados. Então tem uma correlação direta. E a gente pode observar e mensurar, tá, a diminuição em áreas do sistema de neurônios de espelho que estão envolvidas precisamente aqui, ó, no reconhecimento de emoções e na cognição social, certo? Então, olha, isso denota um comportamento que reflete a falha do sistema de espelhamento, certo? Que logicamente prejudica o processo de imitação, o mimetismo, tá? E atividade empática. E, consequentemente, o aprendizado e a socialização da criança. Então, afinal de contas, tá? Todo aprendizado começa com a imitação e a socialização tem o seu fundamento na empatia. Ok? Agora, sendo que os neurônios espelho evocam uma representação do sinal dos outros, tá? A partir do nosso próprio sistema motor, nesse contexto é fundamental lembrar que a música, a fala e a ação, tá, são habilidades evolutivamente relacionadas. Tá? Quer dizer, a emoção, a comunicação e a motricidade se desenvolvem de forma coordenada. Ok? Uma modalidade aprende com a outra através da atividade do espelhamento. Certo? E é disso que a gente vai falar mais especificamente, como é que essa dinâmica se dá no próximo episódio. Até lá.